E Oi, meu aí? amor. Oiê, Tudo tudo bem? bem? Joia? Tudo bem? Saudades de Tudo você. Parece até que a jóia. gente está longe, né? Quando a gente está aqui, cada um Muito. em uma tela. Gente, na verdade, nós estamos cada um, vocês que já estão aí acompanhando a gente, nós estamos cada um no seu escritório aqui dentro de casa, né? Então, nós estamos home office hoje. E é assim, né? Depois a gente termina. Vocês pediram, nós viemos. Nós estávamos falando sobre erros comuns de comunicação e aí decidimos assim, peraí, amor, então vamos continuar esse assunto, né? Nós só relacionamos alguns erros, na verdade 10 erros, nós relacionamos esses 10 erros e vamos falar desse assunto numa live? E é para já. E essa live vai ficar aí disponível para vocês por um tempo, depois ela sobe. Esse nem era o assunto da vez dentro da nossa programação, mas a gente, porque nós já falamos disso já várias vezes, tanto em público quanto também em grupos fechados e nos nossos atendimentos. Mas a gente resolveu falar de novo sobre comunicação nos relacionamentos, porque ainda o pessoal tem muita dúvida, né? É um tema complexo, é fundamental a gente ter uma boa comunicação para manter o nosso relacionamento saudável. Então, dado a importância e as dúvidas que ainda surgem sobre este tema de comunicação nos relacionamentos, a gente vai falar mais um pouquinho, com muito prazer, sobre esse tema. É isso aí. E é um tema longo, né, amor? Ele é um Uh, tema que, assim, que se nós formos entrar na origem, nos motivos que geram o problema de comunicação, ele é super extenso, né? E a gente pode passar uma semana falando sobre isso, um mês falando sobre isso. Mas bora lá, vamos pegar assim assertivamente pelo menos 10 erros que destroem, que minam a comunicação no casamento. Isso vale tanto para a comunicação no casamento, como também vale, você pode levar as dicas de hoje na sua vida profissional, na sua relação com os outros familiares, vale com todo mundo, né? Vale com qualquer ser humano. Bora lá, amor? Ó, Bora lá. na nossa relação que nós fizemos, nós colocamos como o primeiro erro é não saber escutar, né? É muito comum na comunicação entre pessoas, e aqui a gente está falando de casamento entre o marido e a mulher, não saber escutar. O que é saber escutar? Você quer comentar alguma coisa sobre isso antes, Sandra, ou eu sigo aqui? Você que Não, manda. eu tô praticando aqui o meu saber escutar, gente, porque se o Fábio não tivesse aqui nessa live comigo, eu tocaria esse tema 100% sozinha, alguém ia ter que apertar o botão stop para eu poder parar de falar. Mas é uma prática ao vivo do saber escutar, então, por favor, manda ver, Fábio. Então, saber escutar é você ter a intenção de escutar o outro verdadeiramente. Existe uma diferença entre ouvir e escutar, né? Ouvir é a capacidade biológica do ser humano, né? Então, você tem um sistema auditivo que capta os sons. Isso é ouvir. E o que é escutar? Escutar é você, além de ouvir, processar a informação e entender, né? Entre Mas é processar... importante, né? Entender sobre qual perspectiva. Aí tá o coração da Isso, diferença entre perfeito, ouvir e amor. escutar, pessoal. Que tecnicamente, inclusive em terapia, dentro da psicologia, se chama escuta ativa. Por quê? Porque você se posiciona no lugar do outro, na perspectiva do outro. E na teoria, a gente fala isso muitas vezes, e a gente vai continuar falando que na teoria é muito fácil de entender a diferença entre ouvir e escutar. Mas na prática é outra história. Para colocar isso em prática é um processo, é um desafio. Acima de tudo, pessoal, é um processo de amadurecimento, porque ter escuta ativa com o outro, especialmente no seu relacionamento, você que é casado, você que está namorando, você que perdeu um relacionamento porque não sabia ouvir ou não foi ouvido, quando a gente pratica isso, a gente amadurece como pessoa e o nosso relacionamento cresce. Então aí vai uma dica de mentalidade para você Uhum. começar a escutar a partir de agora. Então, primeira coisa, quando você for começar uma conversa com alguém, dê um comando mental para você mesmo ou para você mesmo agora. Chegou o momento de eu escutar. Quando você Agora, for gente, escutar... pensa dar esse comando mental É, quando você, com o teu parceiro, com a tua parceira, tá assim, já tá para estourar uma briga, né? Aquela discussão que você já sabe que vai acontecer. Esse é o desafio. Por isso que a gente fala, a gente precisa entender a teoria para começar a colocar na prática aos poucos. A gente não vai sair expert uhum, daqui em uma live, a gente não fica expert ou amadurece em um dia, né? Mas de pouquinho em pouquinho, passo a passo, a gente se modela para algo melhor, né? sim. Então, imagina no auge da discussão, ou então a discussão já tá para vir, você e teu parceiro, né? Que é onde a coisa pega fogo mesmo. Pega fogo nos dois sentidos, né? Pro bem e pro mal.
E aí você tem que parar, seguindo esse passo a passo que o Fábio já está começando a ensinar aqui pra gente, você tem que parar internamente, se acalmar, para se posicionar em querer ouvir, né? No caso, escutar ativamente o outro. Gente, vocês conseguem ter ideia do desafio interno que é para cada um dos parceiros mesmo, né? Que às vezes tá louco é para matar o outro, né? E é exatamente fazer o oposto. É exatamente se colocar no lugar do outro. Olha, gente, esse desafio é gigante. Eu confesso que, assim, nós somos eternos aprendizes, mesmo nós profissionais, né? A gente, se não tiver atento, vacila e cai nos métodos antigos que a gente enfiava os pés pelas mãos. Facinho. Aí, gente, o que é Bora importante? lá, Fábio. O ser humano ele possui gatilhos que façam com que ele haja de forma diferente. Então é importante você saber como funcionam os seus gatilhos. Um dos gatilhos nós sabemos, é a emoção. O outro gatilho é o pensamento. E o outro gatilho é o corpo. Então bora lá. Nesse exemplo que a Sandra deu, quando o casal tá assim, sabe? A emoção tá à flor da pele, o gatilho da emoção já foi acionado e se é uma emoção de incômodo, o seu cérebro ele vai fazer um movimento para tentar te proteger, para te defender. Né? E nesse movimento de tentar te proteger e te defender, ele não sabe se a sua interpretação está correta ou inadequada sobre o tema. E muitas vezes, né, a forma que o cérebro entende de se defender é atacando, né? Exato, exato. O que o cérebro entende é que hormonalmente, né, e pelos estímulos neuronais, tá existindo um desequilíbrio dentro de você. E aí o que o cérebro vai fazer? Ele vai te estimular a se defender, a se proteger, a reagir, enfim, conforme um padrão que você desenvolveu e mostrou para o seu cérebro que assim você escapa das situações de desconforto. É assim que o seu cérebro foi treinado e ele reage. Então você tem 3 gatilhos que podem te ajudar nesse momento. Emoção, o outro que é um gatilho que muda o seu estado, que é do pensamento, e o outro que é um gatilho que muda o seu estado, que é do corpo, né, do seu movimento. Então vamos lá, a emoção já foi, e está falando, se proteja, se defenda, talvez você queira reagir, queira ser reativa, vai melar a comunicação. Né? Aí, quando você dá o comando para você interno, que é do pensamento, que a gente chama de mudança de mentalidade, do pensamento que é, pessoal, agora você vai dizer o seguinte, escuta, é hora de escutar. Você vai criar estrategicamente uma frase que para você faça sentido. Dar um comando interno, não é isso, Fábio? É você com você mesmo, você vai se dar uma ordem. Exato, exato. E quando você se dá uma ordem, já para você é mais fácil, porque é você quem está se dando essa ordem. Porque, de um modo geral, ninguém gosta de ficar escutando ordens dos outros. Né? Nós aprendemos a lidar com isso, nós convivemos, enfim, mas todo mundo gostaria de fazer as coisas como quer fazer. Só que o mundo não é assim. Né? Num mundo onde a gente se relaciona, nós temos que respeitar as diferenças que acontecem nas demandas que surgem pelo outro. Então, quando acontecer com você, você vai dar o comando interno. O meu comando interno é assim. Quando estou eu e a Sandra, por exemplo, e às vezes a gente entra, nós somos tomados pelo gatilho da emoção. Né? E aí, às vezes, de repente, eu já até agir reativamente num determinado momento, porque, lembra, o cérebro vai tentar te proteger. Eu respondo reativamente, aí depois eu me dou conta de que, opa, estou fugindo aqui do meu equilíbrio, dou um comando interno dizendo, é hora de escutar. Aí eu respiro fundo, vou relaxando, acalmo, e busco, na medida do possível, conforme eu consigo. Isso é treino, gente. Quanto mais você faz isso, mais fácil fica de você entrar nesse estado. É treino, é treino, é treino, é repetição. Tá? As habilidades, as excelências, elas normalmente se constroem com repetição. E aí, eu faço isso. Outra coisa, dica super importante de saber escutar. O seu corpo, ele mostra quando você não quer escutar. Por exemplo, quando você não quer escutar uma pessoa, você dificilmente fica de frente para outra pessoa. Você olha para baixo, você olha para o lado, você... Sabe, vira o corpo, o corpo fica meio que em diagonal. E quando a gente não quer escutar outra pessoa e a pessoa está na nossa frente, presencialmente, e a gente não tira o olho do celular. E não tira, olha para o celular, vai falando. Então, esse movimento demonstra que você não quer escutar. Então, primeiro comando interno, é hora de escutar. Mentalidade. Próximo, você vai agora, o segundo gatilho, que te faz mudar, é comportamento. Então você já sabe que comportamento de quem quer escutar
é ficar olhando para o outro, olhar para a pessoa, mostrar que você está entendendo. Se você não estiver entendendo, pergunta. Gente, eu sei que isso aí, quando a gente está falando da pele, não é moleza, mas este hábito, este treino é um bom caminho. E aí você então já fez, ó, o gatilho do pensamento. Você foi tomado pela emoção. E isso pode arruinar a sua comunicação. Você dá um comando mental, gatilho do pensamento. E depois você, a partir do momento que você deu o comando mental, gatilho do pensamento, você então movimenta o teu corpo, usa o gatilho do corpo para poder verdadeiramente começar a escutar essa pessoa. Você vai notar que depois de um tempo, você vai ficando cada vez melhor nisso. E aí agora, um ponto para te motivar. Quando quem está falando percebe que a outra pessoa, ou seja, que o interlocutor, ele está de frente, está escutando verdadeiramente, quem está falando tende a diminuir a intensidade emocional e a colocar as coisas de um jeito mais adequado, sabe, que cabe melhor. Porque quando alguém vai comunicar alguma coisa, ainda mais na flor da pele, e o outro já responde reagindo, naturalmente, assim, sabe, a intensidade vai aumentando. E começa a ter um aumento de força, né, para ver quem vence esse diálogo. Não é, note, aí é para ver quem vence. Não é mais para estabelecer um acordo, para chegarem num consenso de como vai ser feito. Então, saber escutar é um grande erro. Não saber escutar, na verdade, é um dos grandes erros que as pessoas cometem na comunicação e que isso vai minando a comunicação e logo vai gerando a falta de diálogo. Mais alguma coisa sobre esse assunto, amor? Ou vamos para o próximo erro Vamos que as pro pessoas próximo. cometem? Um erro bastante comum que as pessoas cometem é não saber falar. Por consequência, não saber falar. E aí entra um Né? monte de coisa nesse não saber falar, pessoal. Bora lá, Vamos lá. Flávio, quer falar? É não saber falar. Eu tô aqui né? Então, praticando a escutativa. bora, deixa comigo. Então, não saber falar, imagine o seguinte, ó, saber falar quando você não está tomado emocionalmente é moleza, né? É mais fácil. Embora em algumas culturas as pessoas se comunicam, se expressam de um jeito diferente, né? E algumas culturas são mais agressivas na forma de falar, outras culturas são mais irônicas no jeito de se expressar, ou às vezes é uma cultura que é de etnia, às vezes é uma cultura que é da família, né? E assim vai indo. Agora, aqui no Brasil, né, vamos tomar em conta o jeito comum de se falar no Brasil. Né? Então, o latino-americano, o brasileiro, ele tem um jeito de se comunicar que é mais amável. E que muitas vezes não é tão direto, né? É um jeito mais acolhedor. Né? Às vezes, o jeito latino, ele é um jeito acolhedor de falar, né? De estar na presença do outro. A gente é mais quente mesmo, caliente, mais amável, né? Culturalmente falando. Só que às vezes a gente perde para assertividade na fala, né? Muito. Às vezes acaba sendo o preço, né? E perde assertividade. Não vamos nem entrar no mérito de que às vezes pode ser por um motivo interno da pessoa, né? Às vezes não é assertivo porque tem dificuldade ou tem medo de não ser aceito ou aceito no grupo, né? Tem uma timidez muito forte, mas vamos considerar que não seja isso. Às vezes a falta de assertividade é uma necessidade também de acolher o outro, ou um simples hábito do jeito de se comunicar. Então, saber falar significa mais do que... Primeiro, ser assertivo é sempre importante, mas é encontrar o jeito de falar. Saber falar é falar de uma forma respeitosa. Gravem isso. Falar de uma forma respeitosa. Então você pode falar tudo o que você quiser, inclusive de forma assertiva, desde que seja de uma forma respeitosa. E aí, esta forma respeitosa, ela já vem de acordo com o terceiro item. Essa forma respeitosa é, terceiro item, terceiro erro comum que as pessoas cometem na comunicação, que vão minando a comunicação. Não compreender e respeitar as diferenças. Não compreender e respeitar as diferenças. Então saber a forma de falar é você perceber que o outro ele é diferente de você e buscar uma linha de comunicação que seja mais palatável, sabe? Que seja mais receptiva pela outra pessoa daquilo que você está dizendo. Né? Sabe, pessoal, essa coisa do não saber falar, né, que é um dos erros da comunicação no casal especificamente, ela também, né, existe a teoria e existe a prática, aliás, como tudo na vida, né? E essa questão de não saber falar, ela envolve
isso que o Fábio está falando, né? Às vezes a gente não sabe falar porque a gente não tem a assertividade necessária, e às vezes pode até ser um aspecto cultural, ok? Mas também Sim, tem outros fatores, né, para este não saber falar. É a gente falar no lugar certo, sabe? É falar na hora certa, sabe, com o seu parceiro, porque às vezes tem assuntos que não é para tratar fora de casa. Tem assuntos que você vai tratar com o teu parceiro, com a tua parceira, dentro de casa, em quatro paredes e provavelmente bem distante de filhos, se você tiver. perfeito, Então é a bem, hora. bem Então colocado, é. essa questão de não saber falar é começar a entender que o falar ele precisa ser preparado no momento, em que momento você vai conversar com o seu parceiro, um assunto importante, né? Em que tom, gente? Olha que, né? As mulheres costumam ser mais emotivas, né? Então, Vou até anotar aqui uma coisa, mãe, enquanto você fala, tá? tá, então em que tom que a gente fala com os nossos parceiros? Já é num tom de ataque, sabe, vingativo, ou já é num tom de cobrança? Mesmo o marido, o namorado, né, já é num tom às vezes de desinteresse, de descaso, de tô te ouvindo por obrigação. Então, tudo isso envolve o nosso como falar, né? E ele vai refletir diretamente no poder da comunicação, e o poder que a comunicação tem de impulsionar ou de afundar o nosso relacionamento. Uhum. Eu transformei, amor, isso que você falou, eu peguei um dos tópicos e joguei aqui, ó. Eu coloquei como saber o momento de falar, né? Então, Uhum, junto com o saber falar, também tem o saber o momento de falar. Muito bem lembrado por você. uhum, Gente, saber o momento, que nem a Sandra já disse, é fundamental, mas é fundamental, né? uhum. E parece ser muito óbvio isso, mas os casais caem nessa armadilha constantemente. Eu lembro até de um caso, na época que não, é antigo, Hum, na época que não tinha Waze, né? A gente não tinha esses. uhum. Enfim, tava um casal que estava no trânsito, estava no carro, ele dirigindo, ela do lado, não tinha Waze naquela época, e eles estavam perdidos. Então o motorista, que era o marido, estava lá tentando achar um caminho para chegar no destino que eles queriam. Só que exatamente nesse momento, a esposa estava lá querendo uma DR com o marido, entendeu? Só que o marido estava muito concentrado em que rua que o cara ia ter que pegar. Então, assim, é um Exato. pequeno exemplo, né, quando a gente quer falar, precisa falar, né? A gente precisa escolher o lugar, o momento, né? O tom, com muito cuidado, né? Quando a gente for falar com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Por exemplo, vamos supor que o seu marido é fanático por futebol. E aí ele está assim, assistindo o jogo do time do coração dele. E aí você vai entrar na frente da TV para falar sobre o almoço de domingo. Não vai rolar. O almoço de domingo pode esperar, vai ser só domingo. Ele está focado naquele momento do jogo dele. Só que ao mesmo tempo, eu te entendo, esposa, porque você deve estar preocupado assim, mas tem que comprar tal coisa, tem que providenciar. Se for um prato X, tira tal coisa do congelador. Se for um prato Y, vamos ter que comprar. E assim por diante. Né? Só que esse é o grande lance do casal. Né? Quando a gente mora sozinha, é moleza. A gente diz a hora que quer, com a gente mesmo, tira as coisas da Não geladeira, precisa desliga, falar liga a nada, TV. não vai ouvir Não precisa falar nada. nada. A dois, a vida a dois, você tem a sua vida, as suas vontades, o seu marido tem a vontade dele, né, a vida dele também. Existe uma vida em comum. E aí, saber o momento certo, a hora certa, é fundamental. Né, gente? Então, assim, ó, isso foi um exemplo simples. Muito bem lembrado, Sandra, o momento certo de falar. E o momento certo de falar vai te ajudar a saber falar. Porque se você vai para o momento errado, lembra dos três gatilhos? Emoção, pensamento e corpo. Né? O seu marido vai ser tomado pelo gatilho da emoção, vai reagir, talvez fale de forma grosseira, sem querer. Né? Assim, essa não era a vontade racional dele, a emoção que o fez dizer assim. Né? E aí vocês acabem brigando, quando não precisaria. Né? Por isso que, olha só, gente, que interessante, né? O problema de comunicação, a falta de diálogo, ele fica oscilando entre as três principais causas que impulsionam. A origem disso é muito mais embaixo. Mas está entre as três principais causas que impulsionam o divórcio. É verdade. Né? Então, bora lá. E a gente está falando sobre não compreender
e respeitar as diferenças. Gente, isso é fundamental. Esse exemplo que a gente deu do futebol, o próprio exemplo que a Sandra deu também, é lembrar que as pessoas são diferentes da gente. Isso é fundamental. Nenhum casamento, ele vai ter a satisfação no relacionamento que pode ser possível ter e vocês podem desfrutar, caso você não compreenda e não respeite que o seu parceiro, que a sua parceira é diferente de você. Ponto. Sempre, sempre, sempre. Se não houver esse respeito, não vai dar match, não vai dar certo. Isso, ser diferente significa ser diferente fisicamente, sim. Ser diferente emocionalmente, sim. Ser diferente em alguns gostos, sim. Ser diferente de todas as formas que você imaginar. E existem também pontos comuns, afinidades entre vocês. Né? Então, lembrar sempre disso. Né? São diferentes. Às vezes, é muito comum, assim, é interessante. Né? Nós temos casais que dão as seguintes queixas. Ou então você observa, quando você sai com amigos, que ou a esposa ou o marido diz o seguinte: nossa, nós estamos casados há tanto tempo e ela sempre me oferece a mesma coisa, me pergunta as mesmas coisas, né? E faz assim algumas coisas do mesmo jeito, e a gente já falou sobre isso tantas vezes. Por qual motivo, se isso já foi conversado, o outro ou a outra não se deu conta de que é para fazer diferente? Primeiro, porque não escutou direito, não sabe escutar, então melou a comunicação. Segunda, não compreendeu e não respeitou que as outras pessoas são diferentes. Quem não compreende e não respeita que as outras pessoas são diferentes, o julgamento é todo com base na referência pessoal, ou seja, todo mundo é como eu sou. Quem não compreende, né, dentro do relacionamento, que o outro é diferente, muitas vezes é muito diferente mesmo de você, vai ter, consciente ou inconsciente, hein, pessoal, vai ter uma tentativa de mudar o outro na sua medida, claro. É mais ou menos assim: eu não compreendo que o outro é diferente. O que é o outro ser diferente? Que ele vem de uma família diferente que a minha, que se ele aprendeu A na educação dele, talvez eu tenha aprendido B na minha educação, na minha família de origem. Se o que é certo para ele às vezes é errado para mim, enfim. Até porque quando duas pessoas se juntam para morar juntas, num casamento, elas vêm de famílias muito diferentes normalmente, né? E aí, hábitos diferentes, né? Hábitos diferentes, às vezes até lá de trás. Um pouco menos, mas às vezes até valores e princípios diferentes. Mas normalmente os valores e princípios costumam bater. Mas os hábitos são diferentes, alguns comportamentos são diferentes, o jeito de pensar é diferente, o ritmo é diferente, a velocidade de cada um é diferente, os gostos, blá, blá, blá. E aí, quando eu não compreendo, não aceito essa diferença no meu parceiro ou na minha parceira, né, eu vou automaticamente, consciente ou inconsciente, estou repetindo, consciente ou inconsciente, eu vou querer modelar, significa que eu vou querer fazer o molde do outro na medida que é igual à minha, do meu jeito. Eu vou fazer a régua do outro do tamanho da minha régua. E é muito comum aliás, isso também gera N atritos no casamento, que também pode levar à separação, enfim, é quando eu não aceito o outro e quero que o outro seja igual a mim. E olha, agora imagina como é que fica a comunicação nessa hora, se eu tô querendo que o outro seja igualzinho a mim num ponto que a gente tem atrito. Complicado. Ser igual a mim significa ser do jeito que eu quero, ó, só para vocês, para ilustrar melhor. Ser do jeito que eu quero, do jeito que eu faço, do jeito que eu acho certo. E na velocidade que eu preciso, seja ela mais lenta ou seja ela mais devagar. Na velocidade. Gente, isso é super complexo. Né? Mas só o fato de vocês terem essa informação e começarem a prestar mais atenção no outro, né? E respeitarem esse jeito, ou pelo menos já notarem que é diferente de você, já é um bom passo. Sim. Primeiro passo é notar que é diferente, segundo passo é respeitar. Ok? E o terceiro passo é vocês entrarem em acordo nas diferenças. Algumas diferenças vocês vão poder entrar num acordo para que o convívio seja melhor, e outras diferenças precisarão simplesmente ser respeitadas nessa decisão que vocês dois tomaram de continuarem juntos pro resto da vida, terem filhos, netos, bisnetos e assim por diante, se essa for a opção de vocês. Ok, outro erro que destrói a comunicação no casal: escolher o silêncio por desistência. Nossa, gente. Esse é um erro perigosíssimo. Cuidado com este erro, gente. Quando o casal ou ambos
escolhem o silêncio, ou seja, a comunicação acaba. Zero. Acaba. Gente, tem casal que fica, não é um dia não, sem se falar. Sem se falar, sem se trocar mensagem. Tem casal que fica 5 dias, uma semana, um mês. E acreditem, tem casais que ficam meses, anos Tem sem casais se que falarem. passam uma vida juntos, Uma vida. Existem conversando o sim, mínimo necessário, né, amor? sim, de casais que estão há 20 anos, mais de 20 anos juntos, debaixo do mesmo teto, compartilhando o dia a dia, sabe? Dividindo conta, boleto, mas não se falam. Acreditem. E o principal motivo por detrás disso, eu vou te colocar assim vários exemplos, vai. E não adianta falar porque não muda. Nossa, já falei tantas vezes e sobre esse assunto, sabe? Não adianta mais. O motivo, a raiz disso tudo é a desistência. A pessoa desiste de conversar, desiste de falar. E quando existe essa desistência, o coração se fecha. E quando o coração se fecha, mesmo que o outro tente entrar, vai ser muito mais difícil. Ainda mais se essa desistência for com convicção. Então essa desistência na comunicação significa uma desistência de deixar a porta aberta do seu coração para o outro entrar. Por incrível que pareça, significa exatamente isso. Quando chega neste erro, nos outros também, mas neste erro especificamente do silêncio, né, no casal, na comunicação do casal, gente, teu casamento, teu relacionamento, olha, já passou pelo pronto-socorro, já deu entrada no pronto-socorro e provavelmente ele já está numa UTI. E daí para ir para o cemitério, entendeu? É muito sério essa questão de quando o casal decide não conversar mais. Teu casamento está indo pro buraco mesmo. E se você decidiu não conversar mais, pode apostar que você cometeu um dos erros que nós já falamos na comunicação. E normalmente quem desiste imputa toda a responsabilidade ao problema de comunicação no outro, ao jeito do outro. Ah, o outro que não escuta, o outro que é cabeça dura, o outro que faz isso, ou a outra que... Blá, blá, blá. Né? Mas pode apostar que você também cometeu muitos erros de comunicação. Né? Sempre que um erro existe num relacionamento, este erro, de forma direta ou indireta, ele foi estimulado pelos dois, pelo marido e pela esposa. Né? Ambos sempre possuem participação num erro gerado. Por mais que, quando se olhe isoladamente para um fato específico, pareça que não, né? Quando a gente pega o histórico que promoveu tudo isso, nota-se que ambos tiveram responsabilidade sobre isso. Outro grande erro que destrói a comunicação. Com o tempo, a comunicação já não está boa. As pessoas são tomadas pelo impulso. Começam a ocorrer os gritos, os berros. Nossa. Gritos e berros. E aí já vamos juntar com gritos e berros a um outro grande erro, que é usar rótulos negativos e pejorativos. Então estamos falando de dois num só. Então a pessoa já começa a gritar. Eu já te disse que não. Sabe? Começa a mudar o tom de voz, começa a colocar as coisas de um modo mais imperativo, às vezes agressivo, e a tendência é que isso cresça cada vez mais, fique cada vez mais forte, mais intenso. E depois, quando só isso não é suficiente para solucionar a comunicação, e não vai solucionar a comunicação, pelo contrário, vai piorar ainda mais, começam a vir rótulos, né, ou nomes negativos, pejorativos, como por exemplo, nossa, um exemplo hipotético, mais comum. Você, imagina assim, sei lá, um marido falando com a esposa, né? Você é burra. Já te falei tantas vezes a respeito disso. É uma anta mesmo. Isso quando um casal conversa desse jeito, só os dois. Mas é muito comum isso acontecer em público. Ah lá, minha esposa, ah lá, o meu marido, burrão. Já falei que não é desse jeito, mas é cabeça dura. Vai lá tentar 10 vezes. Né? Então, gritos... tom mais alto, tom mais forte, a tendência é que cada vez mais se perca o respeito. O grito é o início da escada rolante que vai te levando automaticamente, sem você fazer esforço, para você perder totalmente o respeito. E depois que o grito começa a ficar muito alto, o próximo passo, por isso, gente, não cai nessa armadilha, o próximo passo é a agressão. Então, de um grito alto, o próximo passo é a agressão. Né? Porque, tecnicamente, é assim, gente. Quanto mais você grita, quanto mais você fala alto, mais ele intensifica a emoção que você tem dentro de você, que normalmente é uma emoção de raiva.
caso você não tenha percebido. Mas essa emoção de incômodo, de raiva. E quando você grita, você joga nitroglicerina nessa raiva. E quando você grita e joga nitroglicerina, você entra quase no momento catártico que você perde a cabeça. E aí, às vezes, você pode partir para uma agressão. Quando você for ver, você já agrediu homem ou mulher. E você não queria fazer isso, mas já foi. Você já foi tomado. De novo, quem está fazendo isso? O seu cérebro te toma para fazer isso e você não tem controle sobre isso. Então, gente, evitem. Evitem gritos, evitem rótulos. Você sabe que você está perto a gritar quando você começa a aumentar o tom de voz. Próximo erro, não reconhecer o erro. Próximo Isso erro. também é bastante comum, né? Entre os casais. Quando um fica apontando que a culpa é do outro, a chance de reconhecer os próprios erros é mínima ou zero, né, pessoal? Porque a culpa vai ser sempre do outro, né? E não reconhecer o próprio erro significa, por exemplo, né, não reconhecer, não pedir desculpas às vezes. Às vezes a gente até reconhece, né, que vacilou um pouco, às vezes que subiu o tom, ou que falou o que não devia, ou que deixou de ouvir, ou deixou de dar atenção para o outro, né? Mas a gente, ainda que não reconhecer já é muito ruim que vacilou, mas reconhecer que vacilou e pegar e fingir que não reconheceu, né? Não fazer nada com isso, também é muito ruim, né? Ou seja, não pede desculpas, não se redime, né? Muitas vezes é o orgulho que não deixa, porque dentro dos relacionamentos, né, dos casais, é muito comum existir uma guerra em que ambos querem ganhar. Então eles não lutam juntos, eles lutam um contra o outro, inclusive na comunicação, né? Quem sempre tem razão, quem está mais certo, quem está mais o errado. Então, reconhecer o erro dentro desta guerra equivale a perder pontos ou às vezes até perder a guerra, né? Então, muitas isso vai vezes minando, perder a guerra, né, amor? E vai minando o teu relacionamento, vai minando até uma hora que ele realmente vai explodir. Uma grande dica é sempre que você perceber que você está jogando toda a responsabilidade sobre algo que aconteceu em cima do outro ou da outra, dê o comando interno. Gente, esses comandos mentais internos funcionam absurdamente. E te faz crescer, te faz mudar, te ajuda a salvar teu casamento. Porque aqui, né, pessoal, deixa eu só fazer um paralelo, Fábio, bem rápido. Aqui a gente está apontando os 10 erros mais comuns na comunicação entre os casais, mas não só isso, né? A gente está apontando os 10 erros e também já sugerindo em como amenizar esse erro na comunicação, né? Trazendo soluções para vocês, né? No sentido de que esses gatilhos que o Fábio está falando, eles são de suma importância, pessoal. Né? É muito importante a gente começar a prestar atenção nesses nossos gatilhos emocionais, gatilhos do pensamento, como é que está o nosso corpo. É através dessa autopercepção, como é que eu estou me posicionando dentro do meu relacionamento. Então são esses pequenos, grandes movimentos que vão fazer toda a diferença, sim, para você começar a ter sucesso no seu relacionamento. Exato. E aí, então, gente, o gatilho que você vai dar para você, o comando mental que você vai dar para você esse comando mental, esse comando interno. Como eu contribuí para que este erro ocorresse? Como que eu contribuí para que essa situação inadequada, para que essa coisa ruim, para que essa acontecesse? Essa é a pergunta que você vai fazer. Talvez, logo de cara, se você tiver tomado ou tomado emocionalmente, com raiva, em função a do que resposta aconteceu, vai ser que não contribuiu nada, né? Então, durma com isso. Como eu contribuí? Durma com isso, durma com essa perguntinha interna rodando em você. Deixa passar uma noite, deixa passar duas. Às vezes pode ser que depois de uma semana venha essa resposta para você e que bom. Se veio... esse tempo, né, Fábio, esse tempo de deixa passar uma noite ou deixa passar uma semana, é exatamente para que a sua emoção, se você estiver muito tomado de emoção, com muito, ou seja, em outra língua, né? Você está com muita raiva, você está assim, está chateado, enfim, você está tomado emocionalmente, né? Então, dá um tempo para você mesmo, para essa emoção abaixar. Porque uma vez que a emoção abaixa, o nosso cognitivo emerge mais, né? A gente começa a tomar decisões mais pelo nosso cognitivo e menos pelo nosso emocional.
o que muitas vezes é muito bom, é muito saudável, principalmente quando a gente está com uma comunicação prejudicada e a gente precisa melhorar. Numa situação de crise, numa situação de desconforto, a melhor escolha é sempre a avaliação racional. Tá? Lembrem disso. Então, numa situação de crise, numa situação de incômodo, de desconforto, a avaliação racional, seguir o seu racional, ele tem grande chance de estar mais certo. É a melhor medida. Então, um outro erro dos 10 que a gente vai falar, que seria o nosso sétimo. Quantos? Já foram 6. Já foram 6. O nosso sétimo é não colar. Não colar, não, olha. Estou lendo errado, minha cola. Não calar o diálogo interno. Né? E, gente, isso aqui eu já queria falar sobre diálogo interno no não saber escutar. Mas eu coloquei num tópico separado porque é um item de extrema importância. Não calar o diálogo interno. As pessoas que são muito críticas, elas costumam ficar num constante diálogo interno. Sabe? Conversando consigo mesmo, julgando, reparando, se cobrando o outro, avaliando, pensando, será que está certo, será que está errado, o que dá para fazer, o que pode ser feito, pensando lá na frente, num constante esse diálogo interno. interno intenso que o Fábio está falando é uma mente que não para de conversar consigo mesmo o tempo todo, sabe? O tempo todo se questionando, o tempo todo se perguntando, o tempo todo pensando em N possibilidades, e essa mente não para. Então, como já dizia um exemplo, a música. Vamos supor que a Sandra começa a falar comigo, ela começa a falar alguma coisa. Aí se eu tenho um diálogo interno extremamente aflorado, intenso dentro de mim, eu ficaria assim, nossa, o que será que ela quer falar comigo? Putz, será que eu fiz alguma coisa errada? Mas o que ela quer? Acho que o que ela está querendo dizer não é o que ela está falando, é outra coisa. E não aí, neste exemplo, perfeito, neste exemplo que o Fábio está dando de diálogo interno intenso, vocês percebem que a chance dele ouvir, ou nesse exemplo, né, me ouvir, é muito baixa, porque ele está ouvindo a própria voz dele o tempo todo. Então ele está muito mais conectado, focado nele mesmo do que no outro. E aí, aqueles erros, né, os primeiros, né, de ouvir ou de falar adequadamente, enfim, já foram para o buraco. Sim, e quando eu estou nesse diálogo interno, né, então o que vai acontecer? Eu não vou ficar olhando para a pessoa. Você não consegue ficar no diálogo interno olhando para a pessoa, não dá. Eu não vou olhar para a pessoa, não vou estar de frente para a pessoa, provavelmente. Né, eu não vou estar processando a informação, né, não estou respeitando, não estou... Gente, a chance de eu interpretar errado é muito grande, de tudo que ela está falando. Por não ter ouvido, nesse exemplo. A interpretação ela vem errada por não ter ouvido. Exato. No caso, não ter escutado ativamente. Exato. Ok, 8º. Alucinar o significado da comunicação. Gente, isso acontece demais da conta. O ser humano, de um modo geral, alucina demais. Tem gente que talvez ache que a alucinação é só em filme de terror, né, pessoal? Não é, não. Ou usando um barato muito louco, não é? Tem muita gente que alucina na comunicação e é no dia a dia mesmo. É com o parceiro, é com os filhos, enfim. Alucina na comunicação. E o que é isso, né? O que é alucinar na comunicação? Explica aí, Fábio. Alucinar na comunicação é o seguinte. Quem alucina na comunicação, normalmente tem um diálogo interno meio aflorado. Para começar. Intenso, né? Aquela cabeça... Isso. Então vamos supor, de novo. A Sandra começa a conversar comigo, ela começa a falar, e eu fico imaginando assim, acho que o que ela está dizendo, na verdade, tem uma outra coisa por detrás. E eu acho que ela está falando, o que ela está falando é outra coisa. Exemplo prático. Né? Vamos supor que a Sandra chega e diz para mim assim, ela começa a falar, Fábio, olha, a respeito do reparo da cadeira, por exemplo, sei lá, vai. Não ficou... o reparo da cadeira que você está fazendo não está ficando bom. Eu não sei se esse exemplo é bom, mas vamos ver se eu consigo construir, vai. Que eu estou criando aqui. E aí... Ou então eu posso falar que a comida que você preparou não está boa. Boa, amor. Boa, obrigado. Me ajudou bastante. Né? Isso é comunicação. Mais do valeu, cotidiano. Amor. Mais cotidiano. Então ela fala assim, olha, a comida aqui, porque em casa eu gosto de cozinhar, né? Só para vocês entenderem, eu gosto de cozinhar, gosto de preparar. Pessoal, ele é o chefe gourmet da casa. E aí eu estou preparando uma comida, ela pode chegar assim e fala assim, olha, a comida que você fez não estava boa. O que eu posso alucinar? Ela não gosta do que eu faço. Generalizou. Qual que é a outra? Eu generalizei. Qual que é a outra alucinação por detrás? Ela não gosta, pode parecer loucura para você, mas ela não gosta do que eu faço.
E aí já entro num núcleo de desvalor. Né? Pessimismo, generalizou, já Exatamente. aumentou, Aí ampliou já o tenho vontade. pessimismo. E eu já penso assim, bom, eu generalizei, ela não gosta do que eu faço, já não quero mais cozinhar para ela, e aí a minha emoção já me toma e eu vou querer responder para ela reativamente. Né? Ou seja, quando na verdade eu simplesmente tinha que me concentrar no que ela disse. E o que ela disse foi, olha, Especificamente. especificamente essa comida não está boa. E aí eu poderia perguntar para ela assim, tem algum ponto específico que não te agradou, meu amor? Ponto. Eu foco no assunto em específico, eu não alucino. Né? Vamos supor, caso ela não tenha sabido se comunicar, eu vou perguntar mais especificamente. Se ela já foi bem específica, fica mais fácil para mim. Então a comida não está boa, é inespecífico. Quanto mais específico for a sua comunicação, menos chances... Então lá, solução. Quanto mais específico for a sua comunicação, menos chances a sua parceira ou seu parceiro tem de alucinar. Então, por exemplo, se ela dissesse para mim, olha, Fabio, o alecrim que você pôs nessa bisteca de porco para fazê-la frita, ficou um pouco forte. Aí, agora é outra dica de comunicação, né? Para ela me dar carinho, para ela me dar reconhecimento, sabe? Para ela eliminar toda a hipótese de eu alucinar que ela não gosta do que eu cozinho. E ela ainda poderia dizer assim, quando você faz a bisteca com bastante alho e você deixa até queimar um pouquinho mais, eu prefiro muito mais do que este que você fez com alecrim e você pôs um outro molinho que eu não sei se combinou tão bem. Mas eu gosto com alecrim, hein, na vida real. Aí, vocês perceberam? Quanto mais específico é a sua comunicação, menos chances você dá do outro dar uma alucinada e Ou seja, entender né, que você está falando outra coisa. é brisar, né, gente? É o antigo viajar na maionese, né? Então entendeu Isso. tudo errado, generalizou, viajou na maionese e tudo. Se fosse para alucinar a seu favor ou a favor do relacionamento, ok. Mas as alucinações, né, essas brisas, elas sempre são em detrimento ao seu relacionamento, né? Vai afastando mais você do seu parceiro. E aí tem uma coisa, de todos esses 10 erros que a gente está trazendo aqui, eles são erros que vão se encadeando um sobre o outro. Ou seja, começa pequenininho, então deixa de falar hoje, amanhã já escuta menos, pegou e alucinou sobre determinado assunto e não questionou, ficou com a alucinação na cabeça e ficou com esse assunto consigo mesmo e não foi buscar ser mais específico, né, conversar sobre, ou então fica em silêncio, não se toca mais no assunto, ou então vai ser muito reativo e vai gritar um dia, depois no outro vai ser mais ofensivo. Elas se somam todas, né? Elas se juntam, né, amor? É Elas bem vão isso se que você está juntando, falando. são erros na comunicação que vão se acumulando, né? E Se potencializando. acumulando. Isso vai virando uma bomba, que uma hora mais cedo ou mais tarde vai explodir. Vai explodir. Ou seja, tende a romper mesmo o seu relacionamento. E normalmente, né, a gente sempre diz isso, né, aqui em público ou mesmo nos atendimentos privados, que a maioria dos casais que se separam, se divorciam, depois disso percebem que não era aquilo que eles queriam. Eles só se separaram porque não souberam lidar com os desafios, mas não é porque não se amavam mais, não se gostavam mais. Tá bem? E aí, gente, importante, uma dica profunda, mesmo se não fizer muito sentido para você, guarda essa. Se você é uma das pessoas que alucina muito e que tem um diálogo interno muito grande, é um convite para você avaliar se não vale a pena você procurar um profissional para te ajudar nisso. Porque normalmente por detrás disso existe uma crença interna de desvalor, sabe? Talvez a palavra que possa vir seja rejeição, mas você não tem consciência disso. Né? Existe uma emoção provavelmente muito forte em você, uma emoção mais básica, que é uma emoção do medo. Estou só assim, colocando algumas coisinhas para você ir refletindo. Né? E aí, lidar com essas coisas sozinho, e buscar uma transformação rápida é extremamente difícil. É aí que, nessas horas, a ajuda de um profissional vai fazer você acelerar o processo e vai evitar que você passe por constrangimentos e perdas que não seriam necessárias se você
tivesse uma mudança antes disso tudo acontecer. Nosso 10º erro, que é uso da ironia na comunicação. Gente, a ironia na comunicação, é importante que o outro esteja habituado a esse tipo de comunicação. Por exemplo, tem algum descendente de italiano ou de italiana aí junto participando? Caso sim, na Itália eles são mais sarristas. E o sarrista, ele de um modo geral, ele é mais irônico, né? Então, assim, os grandes comediantes do Brasil vêm do Ceará. Então, se tem alguém dessa região aí, pode falar um pouquinho. Então, eles são sarristas também são irônicos. Então, a ironia, ela pode ser comunicada muitas vezes de uma forma ok, mas para o outro que escuta, pode tocar no mesmo núcleo de desvalor, né? De desvalor. Normalmente, quem se incomoda com a ironia tem um diálogo interno um pouquinho maior, né? E aí tem o hábito de alucinar um pouquinho maior. Um pouquinho mais. Mas existem pessoas que também usam a ironia para cutucar. De uma forma, Pra atacar, sabe? né? Para atacar. E ao invés de ser de ter uma comunicação madura, assertiva, falando do jeito certo, no momento certo, respeitando o outro, respeitando as diferenças, como essa pessoa não sabe comunicar desse jeito, usa a ironia para tentar ter um benefício, ter um ganho na comunicação. Ter um ganho na medição de forças, né? Quem usa a ironia como um ataque, na verdade, não está tentando chegar num acordo. Está medindo forças, né? Está querendo que outro ceda e usando a ironia como um ataque. Tomem muito cuidado, porque algumas pessoas têm este hábito, né, de usar a ironia como uma ferramenta de ataque ou a ironia como um jeito de ser. Um jeito de ser é mais fácil de E muitas vezes nem mudar. percebe, né? Às vezes acaba sendo um jeito tão natural de ser, essa fala irônica, que às vezes a pessoa não se vê irônico, né? Porque é muito natural. Mas o potencial de ofensa ao outro, né? Independente se você percebe ou não, você pode, através da ironia, magoar, né? Ferir muito o outro, né? Exato, exato. Então, lembre-se disso, ó. E quem tem o hábito de usar a ironia na comunicação, lembrando que a ironia, ela anda colada com um jeito mais sarrista de ser, né? Então, quem usa muito a ironia não vai perceber que às vezes está usando ironia para atacar. Né? Então, às vezes a ironia é só para tirar um sarro, só para fazer uma graça, e às vezes pode ser para atacar. Então, cuidado para não cair nessa armadilha. A minha dica é sempre assim, não usar a ironia na comunicação dentro de um casamento. Porque a ironia, por mais que tenha um propósito cultural e é só tirar um sarro, não tem uma outra intenção de ataque, por exemplo, tem grandes chances da sua parceira, do seu parceiro não lidar bem com essa comunicação. É o que mais acontece. Então, não use. Na dúvida, não use. E é isso, né? Passamos aí as 10 dicas de erro de comunicação entre os casais. A gente espera que vocês tenham gostado. Para finalizar mesmo, é que, pessoal, ouvir o outro, né? Ouvir de verdade mesmo, o verdadeiramente ouvir o outro é, acima de tudo, um ato de respeito. É respeito e amor pelo outro, né? Então, a gente acredita que o seu relacionamento vale isso. Se você está com essa pessoa aí junto com você, ou se você está sozinho, está buscando alguém para investir, né? Invista nesse respeito, neste amor, ou que você já tem, ou que você ainda vai conseguir. E ouvir o outro faz parte desse caminho, tá bem? É isso, gente. Até mais. Tchau.